Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as correntes marítimas. Para aprofundar seus conhecimentos sobre os oceanos e mares, recomendo que acesse a pesquisa escolar do portal e digite na caixa de busca a palavra-chave oceano. Lá você encontrará um conteúdo multimídia com este nome, Oceanos e Mares. Em relação às correntes marítimas, elas podem ser consideradas como os rios oceânicos. Elas circulam a velocidade de 8 a 10 km por hora. Suas características as impedem de se misturar com as águas do oceano, podendo ser localizadas pelas diferenças de temperatura e cor que apresentam. Então, outra característica importante é que elas não se misturam com as águas que os circundam, os rios oceânicos. Um exemplo é a corrente do Golfo. Essa imagem foi retirada do site da NASA. Ela nos mostra, aqui na cor laranja, como você pode ver, a corrente do Golfo. Nessa imagem, podemos observar que o centro do Golfo, que você está verificando aqui na cor laranja, está entre 25 a 28 graus. A cor amarela, abaixo da corrente, está a cerca de 23 graus. Já a cor verde, aqui em cima, indica uma temperatura de 14 graus. E a cor azul, 5 graus. Essa linha preta que você está vendo indica a profundidade do oceano, que chega a atingir 1000 metros de profundidade. As correntes podem ser superficiais ou profundas e sua direção é determinada pela rotação terrestre, pelos ventos, principalmente os alísios, e também podemos colocar a força de Coriolis, a densidade da água e a forma do relevo oceânico, da bacia oceânica. Então, os ventos, a rotação, a força de Coriolis, a densidade da água, a forma de relevo, vão determinar a direção das correntes marítimas. Então, nós temos um exemplo aqui da rotação, o movimento de rotação da Terra. E esta imagem nos mostrando os ventos alísios. Os ventos alísios saem das áreas ou das zonas subtropicais em direção à zona equatorial. Então, vamos denominar essas áreas. Então, reforçando, saem das áreas ou zonas subtropicais, como você pode ver aqui em amarelo, em direção da zona equatorial. As zonas subtropicais, elas possuem alta pressão, então não podemos esquecer, vamos colocar essa característica aqui. Alta pressão. E elas vão em direção a uma zona, que é a zona equatorial, de baixa pressão. É interessante ressaltar que esse deslocamento, como você está vendo novamente aqui na cor amarela, dos ventos alísios, juntamente com o movimento de rotação, a força de Coriolis, a densidade da água dos oceanos e a forma das bacias oceânicas fazem com que as correntes, aqui no hemisfério norte, desviem para a direita e no hemisfério sul desviem para a esquerda, como nós vamos ver agora.
As correntes podem ser quentes ou frias e influenciam a navegação, a distribuição das formas de vida, animais e vegetais, e também os climas. Esse é um mapa com base na imagem de satélite da NASA, que nos mostra as correntes marítimas. As correntes em vermelho, como você pode ler nas legendas, são as correntes quentes. As correntes com flecha azul são as correntes frias. As correntes quentes, observe aqui as flechas vermelhas, formam-se na proximidade do Equador, nas baixas latitudes. E as frias, como você está vendo aqui próximas às regiões polares, elas se formam nas latitudes mais altas, ou seja, nas regiões polares. Como eu mencionei no início, as correntes são como os rios. A circulação delas leva as águas oceânicas do Equador, então visualizem aqui a linha do Equador, né? Até as regiões polares, então em direção às áreas, né, de altas latitudes. E essas áreas de altas latitudes, que são as regiões polares, elas levam as águas frias em direção às áreas de baixa latitude, que pega aqui a região do Equador. Isso explica por que as regiões que possuem a mesma latitude apresentam climas diferentes. Por exemplo, vamos pegar aqui a corrente do Golfo. Então, essa corrente que você está vendo, que eu estou passando o lápis em cima, é a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ela ameniza as temperaturas do Reino Unido. Então, aqui nós temos o Reino Unido. E impede também que os mares da Noruega se congelem. Essa é uma imagem da corrente do Golfo. Então, você pode ver aqui, né, na cor laranja, onde eu estou passando a caneta verde, a corrente. Temperatura mais quente, é uma corrente quente, por isso ela se destaca na cor laranja, como nós vimos já na imagem anterior sobre as temperaturas. Outro exemplo de corrente é a corrente do Labrador. Essa em azul que você está vendo saindo aqui da Groenlândia, do Polo Ártico, né, em direção ao Canadá. Então vamos escrever aqui a corrente do Labrador. Essa corrente deixa mais frio o clima da costa oeste do Canadá e também dos Estados Unidos. Outra característica das correntes é que elas também podem influenciar as chuvas. Um exemplo é essa corrente aqui, essa corrente fria em azul, que é a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt impede a evaporação das águas do Oceano Pacífico e, portanto, ela também impede que caiam as chuvas na faixa costeira do Chile, onde está localizado aqui o deserto do Atacama. Bom, eu aguardo você logo mais no chat para falarmos sobre as correntes marítimas, né? Como, por exemplo, aqui a corrente do Brasil. Quais as influências, quais as características que ela possui que afetam a costa litorânea brasileira. Obrigada, até mais.